Eu sei que vocês gostam quando eu trago algumas ações aqui pro canal, pra gente avaliar se ela pode ser boa, se ela pode ser ruim, pra gente colocar na nossa carteira. E aí, claro que pensando nisso, hoje eu vou trazer sim uma ação pra gente dar uma olhadinha nos dados dela, mas também a gente entender um pouquinho da análise qualitativa e quantitativa quanto a essa empresa. Para vocês entenderem melhor, quando a gente fala de análise qualitativa, quer dizer que a gente está olhando coisas que não podem ser mensuradas em números exatos, vamos dizer assim. Quando a gente considera algumas perspectivas para a empresa, ou a própria questão da governança dessa empresa, ou então alguma perspectiva para o setor, enfim, são coisas intrínsecas à empresa que a gente não vai falar exatamente de valores exatos, diferente de quando a gente fala de uma análise quantitativa. Quando a gente fala de análise quantitativa, aí sim é quando a gente vai olhar então os números, o balanço, o DRE, o quanto ela paga de dividendos, qual é a saúde financeira dessa empresa. Existe essa certa diferença e eu vou inclusive fazer essas duas análises sobre a nossa B3, que é a nossa bolsa de valores aqui do Brasil, a sexta maior bolsa do mundo. Então nós vamos avaliar um pouquinho os dados financeiros dela, mas também nós vamos falar um pouquinho da análise qualitativa. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o seu like e acionarem as notificações, que toda vez que tiver vídeo novo vocês vão ficar sabendo, e assim vocês me ajudam a propagar mais esse conteúdo aqui do canal para outras pessoas. Bom, falando da nossa B3, então, como eu falei, é a sexta maior bolsa de valores do mundo. E ela nem sempre teve esse nome de B3. Antes ela era BMF Bovespa, mas aí quando ela se uniu com a CETIP, virou essa B3 que a gente conhece hoje. O que acontece então é que a nossa bolsa de valores tem as ações dela sendo negociadas na nossa bolsa de valores, e é claro que a gente precisa avaliar essa empresa antes da gente colocar ou não o nosso dinheiro nela. Falando um pouquinho sobre a análise qualitativa dessa empresa, antes de nós partirmos para os números, por que eu liguei um radarzinho com essa ação, com a ação da bolsa de valores? Porque ela despertou um certo interesse por conta de alguns produtos novos que ela está trazendo para o portfólio dela, o que, claro, pode aumentar a receita dela, aumentar o lucro dela e os resultados dela. E claro que também quando a gente olha para o cenário, onde as pessoas cada vez mais estão vindo para a bolsa de valores, por conta da nossa taxa Selic, que está muito baixa, então as pessoas acabam vindo mais para a renda variável, acabam negociando mais na bolsa de valores, e claro que isso é muito bom para ela. De qualquer maneira, esses produtos novos são 5, mas existem 3 que são, acho que, os principais e que provavelmente vão ter uma liquidez boa, mas que, claro, eles ainda não têm data definida para serem lançados, mas vai ser ao longo do ano de 2019. E esses produtos são mini contrato de S&P, ou seja, para quem estava querendo investir aí nos ativos lá fora dos Estados Unidos, agora você pode investir no S&P através da B3. Aliás, agora não, mas quando eles lançarem aí ao longo de 2019. Outro produto é a mini opção de dólar, que diferente das opções que eu já fiz vídeo no canal, e eu vou deixar o link aqui em cima, ele vai ser a opção de dólar e não das ações que a gente já conhece, e ele vai ter o vencimento semanal, diferente das opções normais, que é mensal esse vencimento. Outro produto muito bacana que a gente vai poder negociar é contrato futuro de ações. Hoje a gente tem contrato futuro de índice, contrato futuro de dólar, boi, milho, café e tudo isso, e agora vai ter também de ações. É claro que não vão ser todas as ações do mercado, eles escolheram entre 10 e 12 das principais ações para poder tá testando esse mini contrato futuro de ações, e entre elas vai ter Petrobras, vai ter Vale, vai ter Croton, enfim, vão ter algumas ações, e você deve estar se perguntando, para que eu vou negociar contrato futuro de ações? Pois bem, o contrato futuro de ações, ele pode servir como uma proteção. Por exemplo, vamos supor que você está comprado em Petrobras, e aí talvez por algum momento no mercado, esse mercado começa a cair, e aí a cotação da sua Petrobras está lá sendo deteriorada. O que você pode fazer é vender um contrato futuro de Petrobras, e assim você consegue estar travando a sua posição. É interessante quando surgirem esses produtos, quando for mais para frente, que estiverem aí ao ponto de serem lançadas, provavelmente eu vou trazer um vídeo explicando como funciona cada um. Mas o que eu queria realmente dizer com tudo isso é que esses produtos vêm para agregar a nossa B3, vêm aí para aumentar o portfólio de B3, e claro que pensando aí se isso vai ser bom ou ruim para ela, eu só consigo enxergar isso como sendo uma coisa
boa. E aí, vocês devem estar me perguntando, beleza, a gente já entendeu essa parte da análise quantitativa, a gente também pode olhar a questão da gestão dessa empresa, que hoje tem o Gilson, que é o presidente da B3, que tem mais de 25 anos aí de experiência no mercado, mas a gente também tem que falar dos números. E aonde é que eu vou encontrar esses números? Pois bem, minha gente, tem um negocinho aqui que eu descobri há pouco tempo e que é uma mão na roda pra gente saber de todos os números dessas empresas que a gente tem no mercado, e eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Esse aplicativo é o Trademap. Eu já trouxe ele outras vezes aqui no canal e claro que ele tem sido uma mão na roda para encontrar informações sobre as ações, sobre as empresas ou até mesmo sobre fundos que eu quero investir. E hoje não vai ser diferente, a gente vai usar ele para dar uma fuçadinha nos números de B3. Eu já tenho ela aqui no meu box de cotações, então eu simplesmente vou clicar nela aqui em B3. E aqui a gente já pode ver os gráficos dela, tá? Aqui tem o gráfico, você pode ver quanto que ela já foi cotada, se ela subiu, se ela caiu. Enfim, você pode inclusive mudar o período desse gráfico. Aqui ele tá no diário, mas você pode olhar ele dentro do dia, olhando 15 minutos, 5 minutos. Mas como a gente tá olhando aí de posições mais longas, eu acabo sempre olhando ele no gráfico diário. Mas o que a gente quer mesmo são os números. Então a gente clica aqui nesse RX, sei lá, deve ser de raio-x da empresa, onde a gente consegue vários dados financeiros dela. Primeira coisa que a gente consegue ver é que ela tem um valor de mercado de 56 bilhões de reais, ou seja, não é pouca bosta. Isso é muito Chapecó? É muito Chapecó. Isso é muito Chapecó? Tudo bem, você deixa isso no vídeo, não tem problema. Não é pouca bosta mesmo. Não é pouca bosta, 56 bilhões, cara, é muito dinheiro, velho. É um dinheirão, eu diria. Então, de qualquer maneira, tem outros dados que é importante a gente estar dando uma olhadinha. Por exemplo, quando a gente olha aqui o preço-lucro dela, de 27, você sabe o que significa isso? Significa quanto tempo vai demorar para você retornar o seu investimento nela. Ela não é lá uma bela pagadora de dividendos, aqui ele até parece 0,6%, mas isso é porque ele entrega o resultado do trimestre. Mas se você olhar aí como ela foi a entrega dela nesse ano, ela está entregando aí de 2,5% a 3%. Não é uma grande pagadora de dividendos, então se a gente olhar para ela, a gente tem que estar pensando que ela pode ser sim uma ação cotada para valorização e nem tanto para receber os dividendos. Agora, outros dados importantes, vocês podem estar dando uma olhadinha aqui que tem a receita dela, tem o lucro dela. Se vocês vierem aqui para baixo, tem uma parte bem importante, que é a questão do balanço patrimonial dela, onde vocês conseguem ver o total de ativo de 38 bilhões e o patrimônio líquido dela de 24 bilhões. O que é o patrimônio líquido? É quando você pega todos os ativos dela, diminui pelas despesas, pelas obrigações, e aí o patrimônio líquido é o que sobra, ou seja, sobra bastante coisa também. Ela é uma empresa que ela tem uma receita recorrente, não é uma empresa muito endividada, não é uma empresa alavancada. Todos esses dados a gente consegue estar dando uma olhadinha aqui nesse aplicativo. Com base nesses dados que a gente pôde perceber que ela é uma empresa que entrega resultado, que tem uma forte geração de caixa, que ela é uma empresa redondinha assim, que não tem problema de não entregar resultado, de ter algum prejuízo ou de ter um endividamento muito alto, e também juntando isso com todas as perspectivas que a gente tem aí para ela para os próximos anos, a gente realmente pode estar avaliando se ela pode ser ou não uma boa para a gente colocar na nossa carteira. É claro que eu não recomendo nada, é claro que eu não dou indicação de nada, eu apenas trago todas essas informações, jogo no colinho de vocês para vocês mesmos tirarem as conclusões de vocês. É claro que vocês podem olhar mais dados dessa empresa pelo aplicativo, vocês podem também estar dando uma olhadinha no site de RIela e realmente dar uma olhadinha. Será que o preço que ela está sendo negociada hoje vale a pena eu colocar na minha carteira? Se eu estou pensando no longo prazo? Se unindo essa análise qualitativa e a quantitativa, porque é claro, a gente nunca pode olhar uma ou outra, a gente sempre tem que olhar o conjunto da obra. Se olhando tudo isso, vale a pena ou não? E aí, agora nesse ponto eu quero saber de vocês. Alguém aqui que está assistindo esse vídeo nesse momento tem B3 na carteira? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber, inclusive, se depois desse vídeo te despertou um certo interesse de pesquisar um pouquinho melhor sobre ela e talvez colocar ela na sua carteira de ações. Beleza, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like e eu vejo vocês numa próxima.